Ok. Tá, né? Mas bem, essa música traz uma questão interessante. Você sabe como funcionam as marés? Um fenômeno muito importante para a vida na Terra, mas que às vezes pode passar meio batido para muita gente, né? Então vamos conferir como é que ele funciona. Primeiro de tudo, e mais importante, a Terra não é plana. É bom justificar isso, né? É bom deixar isso bem claro desde o começo. Justificar as forças de maré usando um modelo de Terra plana é quase impossível. Na verdade, eu nunca vi ninguém tentando justificar. Se você conhece algum tipo de justificativa, sinta-se à vontade para comentar. Pois bem, logo após a gente realizar essa observação, super importante, vamos para os princípios básicos envolvidos aqui. Sabendo que a Terra gira ao redor do Sol em períodos determinados de 365 dias, sendo esse chamado de movimento de translação. Ocorre que esse movimento ele somente pode acontecer devido à atração gravitacional do sistema Sol-Terra. Ou seja, a força da gravidade, que é uma força puramente atrativa, faz com que o Sol e a Terra se atraiam mutuamente. A força gravitacional é descrita com maior precisão pela teoria da relatividade geral, que nos diz que grandes massas tendem a distorcer o espaço ao seu redor, fazendo com que as outras massas menores sejam atraídas para si. Ocorre que o Sol, quando atrai a Terra, atrai ela como um todo, seja a parte sólida, seja a atmosfera e, é claro, a parte líquida. Essa atração acaba por ser mais visível na parte líquida. Por isso, da face da Terra que se encontra virada para o Sol, temos um grande deslocamento de água em relação a ele. Por outro lado, como temos o processo de translação da Terra, gera-se uma força centrífuga na superfície do planeta. E aqui é importante a gente fazer um adendo. É importante a gente lembrar que a força centrífuga é uma pseudo-força. Ela não é uma força fundamental tal qual nós conhecemos, como força da gravidade, força normal, atrito e assim por diante. E ela é causada em movimentos circulares e que ela sempre vai apontar no sentido contrário ao da força centrípeta, que está sempre apontando para o centro da circunferência, para o centro da trajetória. Por exemplo, um carro quando faz uma curva, a força centrífuga vai estar apontando para fora da curva, enquanto a força centrípeta vai estar apontando para dentro da curva. É o que a gente vai sentir mais, né, quando estamos dentro do carro. Justamente a força centrífuga. As roupas numa máquina de lavar seguem a mesma lógica. Essa força centrífuga gera um deslocamento de massas de água no lado oposto ao lado virado para o Sol. Temos então que a maré seria então formada, pelo menos um princípio de maré. Bom, como eu disse, a gente tem um princípio de maré, não é a maré propriamente dito. Existem outros fatores que ajudam a construir o fenômeno de marés. E aqui entra outro ponto importante. Sabemos que o nosso planeta possui um satélite natural, a Lua, e que ela possui um ciclo orbital ao redor da Terra de 28 dias, que nós chamamos de revolução. E assim como no sistema Sol-Terra, também possui uma atração gravitacional entre si. O que indica que a face da Terra que temos virado para o satélite também terá suas massas de água atraídas. Então, se você me perguntar, já que o sistema é o mesmo do Sol-Terra, então teríamos uma força centrífuga na outra face, certo? Mais ou menos. Quase isso. Acontece que a força centrífuga acontece em objetos que se encontram afastados do seu centro de translação no sistema e nunca ocorre no centro propriamente dito. Por exemplo, numa máquina de lavar. Se você bota a roupa na máquina de lavar, você não vai sentir a força centrífuga se você considerar o centro da máquina. Agora, a força centrífuga ela começa a acontecer quanto mais você se afasta do centro. No caso do sistema Terra-Lua, se considerássemos a Terra como o centro desse sistema,
ela não sofreria qualquer ação de força centrífuga. Mas aqui que está o verdadeiro pulo do gato. Nós chamamos de centro de massa justamente o ponto onde acontece o centro dessas trajetórias circulares. E o centro de massa do sistema Terra-Lua não se encontra na Terra, mas sim em algum local no caminho entre os dois corpos. E isso se deve à diferença de massa entre eles não ser tão grande assim. O que não acontece no caso Sol-Terra, que a massa do Sol é muito maior do que o da Terra e, portanto, o centro de massa desse sistema está bem próximo, está dentro do Sol, na verdade, bem próximo do centro do Sol. Então é quase que irrelevante ali. A gente pode considerar que o Sol realmente é o centro de massa. Isso quer dizer que temos uma força centrífuga, sim, causada pelo sistema, mas que ela estaria associada a essa rotação dos corpos ao redor de um eixo imaginário e não um eixo localizado em um dos objetos de estudo. Sim, a Lua não orbita a Terra, e sim um eixo imaginário fora dela. Eu quebrei a sua imaginação agora. Eu sei. Então temos aqui os nossos 4 fatores importantes para a formação das marés. A atração das águas na face virada para o Sol, a elevação delas na face oposta devido à força centrífuga vinda da translação da Terra, a atração das águas na face iluminada pela Lua e a elevação das águas na face oposta devido à força centrífuga do sistema Terra-Lua ao redor do seu centro de massa, que não se encontra na Terra. Confuso? Nem tanto. Isso porque essas elevações se somam ou se subtraem, gerando o que chamamos de maré alta ou maré baixa. Isso é até bem intuitivo. Dependendo da posição da Lua, a maré vai subir mais ou menos. Ou seja, a gente pode dizer que as marés naturalmente são geradas pelo Sol e são modificadas pela Lua. Interessante, né? Mas aqui cabe uma observação. O movimento de rotação da Terra também influencia nesse processo, ou seja, ela girar ao redor do seu próprio eixo. Isso porque ela meio que faz com que os continentes vão de encontro a essas massas de água que se movem mais lentamente, forçando outros níveis nas marés. Que coisa, né? Agora você entende um pouco mais sobre marés. Não pode usar a frase "a maré não tá pra peixe" sem antes lembrar que elas são feitas. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, ou se não também, né? Nunca se sabe. Peço que curta, compartilhe e comenta. Se inscreva no canal se não for inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho. Ajuda bastante. Tamo junto. E até!